Boa noite, meus irmãos. Nós vamos continuar o nosso culto de adoração ao Senhor. Nós vamos ler aqui a pergunta de número 17 do Catecismo Maior de Westminster. Ele diz: como criou Deus o homem? A resposta é: depois de ter feito todas as mais criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, formou-o do pó e a mulher da costela do homem, dotou-os de almas viventes, racionais e imortais, fê-los conforme a sua própria imagem e em conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para cumprir com o domínio sobre as criaturas, contudo, sujeitos a cair. Meus irmãos, podeis assentar. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu vejo certa semelhança da igreja de Éfeso desse momento com a igreja capital. A igreja capital está num processo de organização, está se preparando, e intencionalmente essa série, como a anterior, tem por objetivo ir preparando e capacitando a igreja para a escolha do seu oficialato e para a condução da igreja do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a partir do versículo 12, nós vamos até o versículo de número 20. 1 Timóteo, capítulo 1, de 12 a 20, diz assim a palavra do Senhor: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Vamos orar? Ó soberano Deus, Pai de bondade e misericórdia, nós te suplicamos, Senhor, que nesta noite o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, aplique essa palavra aos nossos corações. Ó Deus Santo, nós estamos aqui prostrados diante do Senhor, reconhecendo que naturalmente nós não possuímos dignidade. A que temos nos foi dada por Cristo Jesus, conquistada na cruz do Calvário. Ó Deus Santo, somente nele o Senhor se alegra. Portanto, ó Deus Santo, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nesta noite tenha misericórdia de nós, derrame graça sobre a sua igreja. Ó Deus, estamos aqui confiados no perdão de Cristo, para que, ó Deus, possamos encontrar dignidade diante do Senhor. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, logo nos primeiros versículos,
de 1 a 3, ele se apresenta, ele se coloca como o apóstolo de Cristo, como um enviado de Cristo. Ele apresenta as suas credenciais e na segunda parte, de 3 até o versículo 11, o apóstolo Paulo faz uma narrativa explicando de quando ele chamou Timóteo para o ministério, e ele expõe a tarefa que Timóteo deve desempenhar à frente da igreja. Para que a gente entenda um pouquinho mais esta epístola, estas 3 cartas, elas formam um grupo que distingue das cartas paulinas normalmente. E aí, a partir do século XVIII, elas foram chamadas de cartas pastorais, porque elas foram dirigidas a pastores que deveriam cuidar da igreja de Éfeso e a igreja de Creta. Portanto, Timóteo e Tito são cartas dirigidas a homens de confiança do apóstolo Paulo. Provavelmente essa carta foi escrita no ano entre 62 e 64, depois de Cristo. E essa carta nos fala acerca da graça de Deus. Essa carta nos fala acerca da lei, e nós vamos caminhar aqui entendendo que há algumas semelhanças e algumas diferenças acerca da lei e acerca da graça. Timóteo era filho de pai gentio, de pai pagão e de mãe crente, que provavelmente foi convertida quando o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem, pregou o evangelho. Então, depois de conhecê-lo, Paulo se simpatiza com Timóteo e o convida a trabalhar com ele, e a partir de então Timóteo passa a ser um cooperador de Paulo. Paulo, em missões, junto a um grupo judaico, ele circuncida Timóteo por conveniência daquele momento, mas a partir de então ele passa a ser companheiro de Paulo nas suas viagens, passa a ser amigo de Paulo nas suas viagens, e uma amizade que nós não vemos muito comum hoje, como a de Paulo e Timóteo. Timóteo era relativamente jovem, deveria ter por volta de 30, 35 anos, e era uma idade considerada muito jovem para alguém que estava assumindo um cargo do pastoreio da igreja, como a igreja de Éfeso. Portanto, ao longo da carta, ele vai chamar a atenção de Timóteo para que ele não permita que esse detalhe da sua pouca idade seja um ingrediente que possa desqualificar o seu ministério, porque não desqualifica, né? Então, nós vamos entender Paulo depois que ele faz essa apresentação. Eu me lembro que na semana passada, o reverendo Silvio, quando falava acerca do apóstolo Paulo, trazendo as suas credenciais de apóstolo, e aí eu me lembro de uma leitura que fiz numa certa obra do reverendo Martin Lloyd Jones, e aí ele traz algumas características de apóstolo, né? O reverendo Silvio já disse que apóstolo bom é apóstolo morto, e o reverendo Martin Lloyd Jones, ele disse que apóstolo é alguém que tivesse visto Cristo ressurreto, tivesse contato pessoal com Cristo, alguém que tinha sido testemunha da ressurreição. E ele traz um ingrediente a mais que está relatado em Atos, capítulo 1, de 21 a 22. Então ele diz que apóstolo, quando logo após a morte de Judas, eles estavam tentando escolher o seu substituto, um novo apóstolo, e Atos 1, 21 e 22 diz, olha, é necessário, pois, que um dos homens que nos acompanharam desde o tempo que Jesus andou entre nós, começando do batismo de João Batista até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então são requisitos de alguém que realmente seja apóstolo. E hoje nós temos muitas pessoas que se intitulam apóstolos e conseguem seguidores que os consideram apóstolos e os tratam dessa maneira. Portanto, nos versos 3 e 7, o apóstolo Paulo, quando em viagem, ele fala acerca de certas pessoas que estavam pervertendo a igreja, pregando
uma outra mensagem que não a do evangelho verdadeiro, uma mensagem que trazia um cunho legalista, que proibia certos tipos de alimento, que não recomendava casamento. Então, é nesse contexto que o apóstolo Paulo está orientando Timóteo para que ele conduzisse a igreja, para que ele purificasse a igreja. E aí nós percebemos que o apóstolo Paulo, nos versos 8 a 11, ele lembra que a lei é boa se ela tiver um uso legítimo, mas a utilidade da lei, ela é para apontar o pecado. Ela não tem uma outra função, ela não traz salvação. A lei, ela foi promulgada para quem não para quem é justo, mas para quem é pecador, porque ela aponta os pecados. E aí nós encontramos semelhanças da lei e da graça, porque a graça também é para quem não tem em nada em suas mãos, para quem é absolutamente carente de misericórdia. Então, a lei, ela é promulgada não para quem é justo, mas para transgressores, rebeldes, pecadores, e a graça é para transgressores, rebeldes e pecadores também. Mas a diferença da lei e da graça é que a lei não transforma, ela somente aponta o pecado. Mas a graça mostra misericórdia e transforma aqueles que estão à beira da inanição espiritual, transformados em vasos de honra. E o apóstolo Paulo vai nos trazer esse exemplo muito claro, aplicado na sua própria vida. Os falsos profetas apontavam para a existência do cumprimento da lei, por meio de doutrinas que incluíam essas proibições contra o casamento e de alimentos. E Paulo exalta a graça de Deus, ele fala da graça que alcança, que transforma, que muda. Olhando para esse texto, uma pergunta que nos cabe é: onde é que nós entramos nesse texto? Qual é a utilidade desse texto para nós? Qual é a temporalidade desse texto para nós? Paulo exalta a graça de Deus porque ela alcança pecadores e alcança os perseguidores da igreja de Cristo. E homens que, após alcançados, decidem morrer pela igreja de Cristo, decidem morrer pela causa de Cristo, uma transformação radical, uma transformação na raiz. O verdadeiro evangelho, ele produz transformação pessoal. O verdadeiro evangelho, ele muda no cerne, porque ele faz com que aquele que perseguia a igreja, ou aquele que era rebelde contra Deus, aquele que não entendia, que não conhecia Deus, ele faz com que ele se torne alguém grato a Deus. Ele muda e traz gratidão. Por isso, o apóstolo Paulo, ele abre o seu texto, ele diz: olha, sou grato por aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel e designou para o ministério. Ele mostra que ele não tinha absolutamente nada, ele precisou ser fortalecido, ele precisou ser alcançado, ele precisou ser considerado fiel, não porque ele tivesse algum requisito de fidelidade em si, mas porque esta capacidade lhe foi dada por Cristo Jesus. E ele foi designado para o ministério. E uma aplicação que esse primeiro versículo tem para nós é que na igreja de Cristo, nós que fomos alcançados, nós que fomos transformados pela graça de Deus, nós fomos capacitados e depois nós somos designados para dar frutos, para caminhar e para frutificar. O apóstolo Paulo, logo no verso 15, a partir do verso 13 diz: olha, a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância e na incredulidade. Ele olha para si, ele faz um retrocesso, ele olha a sua vida pregressa, e é interessante que ele não precisou fazer nenhuma pesquisa no meio da massa carcerária para saber quem era o pior dos criminosos, para se intitular pior do que eles. Na sua humildade, ele já se olha como o pior dos pecadores. Ele olha para a sua vida e ele vê tudo que viveu, por isso ele considera-se o pior dos pecadores. E ele está falando isso porque ele está se comparando com aqueles que estão levando para a igreja doutrinas que não falam acerca do verdadeiro evangelho. Então ele dá aqui um contraponto dele que foi perseguidor da igreja, que foi insolente, e aqueles que estão dentro da igreja
trazendo doutrinas estranhas, mas buscando interesses próprios. E aí ele mostra a sua comissão, a sua designação por Deus, a graça que o alcançou. Portanto, nós olhamos para o tema desta mensagem, da graça como remédio para o pecado. Porque para o pecado não há outra coisa, não há mérito. É remédio, e nós estamos muito bem acostumados nesses últimos tempos de pandemia, em falar em hospitalização, em falar em medicamentos, em busca para descobrimento de novos medicamentos mais eficazes. O Covid-19 tem retirado das pessoas que são acometidas toda a força, porque ela atinge a capacidade de respirar. Ela atinge a capacidade de viver. Todos os órgãos são comprometidos por conta dessa doença que tem atingido milhões de brasileiros e pessoas pelo mundo todo. É uma alusão, para nós, é uma ideia para que nós olhemos para o pecado e olhemos para a graça como remédio, como solução. Porque não há no ser humano absolutamente nada, naturalmente, que possa resolver a sua situação, que possa lhes trazer reconciliação com o Deus Santo e Deus Todo-Poderoso. O remédio para salvar doente, fortalecer a imunidade e restabelecer a capacidade respiratória é a maior busca nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. E nós precisamos olhar para esse texto, olhar para o apóstolo Paulo, olhar para a graça do Senhor, olhar para nós mesmos. Olhar para a nossa vida pregressa, olhar para o ser humano e vê-los como carentes, como necessitados dessa graça do Senhor. Esse é o evangelho que a igreja deveria entender. Esse é o evangelho que a igreja de Éfeso precisava experimentar. O evangelho verdadeiro, que mostra que não é possível, por meio da lei, por meio dos méritos, se alcançar algo diante de Deus, a não ser estender as suas mãos vazias e clamar ao Senhor a sua misericórdia. E até para isso é necessário que Deus o conduza, porque naturalmente o ser humano é rebelde contra Deus. Jerry Bridges escreve uma obra chamada Graça que Transforma, e algo interessante ele diz assim acerca da graça: a graça é um dos temas mais importantes de toda a Escritura. Ao mesmo tempo, trata-se provavelmente de um dos menos entendidos. A Bíblia ensina que fomos salvos pela graça, e ele cita Efésios 2, 8 e 9, ele diz: vivemos pela graça todos os dias da nossa vida. A maioria de nós tem a tendência de basear o relacionamento pessoal com Deus no nosso desempenho, em vez de na sua graça. Esperamos que Deus nos abençoe baseados no nosso desempenho. Nesse sentido, vivemos pelas obras e não pela graça. Somos salvos pela graça, mas vivemos pelo suor do nosso próprio esforço. Na verdade, eu entendi essa exposição do Jerry Bridges nessa obra A Graça que Transforma, porque às vezes nós nos esquecemos que até para respirar nós precisamos da graça de Deus. Mas nós temos no fundo do coração um desejo de devolver um favor, um desejo de pagar algumas coisas que recebemos. Nós temos dificuldade de receber de graça algumas coisas. Está dentro do nosso coração que Deus em Cristo está tratando. Nós devemos reconhecer que a nossa graça, que a graça do Senhor, ela sobrepuja todas as coisas. E o apóstolo Paulo vai nos mostrar isso. E algo que esse texto nos mostra é que a graça transforma arrogância em gratidão. E o grande exemplo é o apóstolo Paulo. A graça transforma, e ela não depende do pecador para gerar essa transformação. Deus não depende do pecador para fazer essa transformação. Paulo lembra com gratidão sua conversão pela graça, uma graça superabundante de Deus que o transformou em inimigo do Senhor, inimigo da igreja, em um apóstolo de Cristo, em um enviado de Cristo. Verso 12, verso 13, ele diz exatamente isso. Ele coloca as suas condições. Ele está lembrando o episódio em que Cristo o confrontou ali em Atos 9, início de Atos 9, em que ele foi alcançado na estrada de Damasco, e ele tem uma gratidão especial.
Ele agradece a Cristo a despeito do seu comportamento, ele foi alcançado. Cristo o julgou fiel, não porque ele tivesse esses requisitos, mas porque ele seria um vaso de honra nas mãos do Senhor. Compreender a graça de Deus, essa graça que transforma, é fundamental para que nós possamos nos postar e nos colocar diante de Deus. O apóstolo Paulo tinha sido um perseguidor insolente contra a igreja, contra os seus membros, e mesmo assim, ele pode dizer com gratidão que obteve misericórdia de Deus. Ele reconhece que tudo o que ele recebeu, a força que ele recebeu, ele foi considerado para que fosse reconhecido, ele foi designado para o ministério por conta da graça de Deus. Então ele conta a história da sua conversão, da graça em Cristo Jesus. Ele termina com as palavras, lá no verso 17, ele começa reconhecendo quem ele era e ele termina com uma exaltação de louvor, com uma doxologia, quando ele diz ao Rei eterno, o único, o Deus único, imortal, invisível, seja a glória, seja a honra e glória. Ele reconhece, ele muda totalmente, ele reconhece quem ele era, ele não esquece quem ele era. Ele menciona aqui as bênçãos que recebeu. Ele foi fortalecido, ele recebeu forças do Senhor, ele foi considerado fiel e ele foi destacado, designado para o ministério. Uma aplicação que nós devemos extrair de tudo isso é que todos nós que fomos alcançados pelo Senhor, devemos ter esperança naqueles por quem nós oramos, esperando que o Senhor os alcance, clamando que o Senhor os alcance. Porque olhando para o exemplo de Paulo, que se reconhece o pior dos pecadores, e em um outro texto, na primeira carta aos Coríntios, ele diz que ele é o menor dos apóstolos. Então, nós podemos compreender e ter esperança que não há pessoas inalcançáveis para o Senhor. Paulo era um homem violento. E o texto, a palavra grega, traz um sentido de uma mistura de arrogância, de insolência, que encontra satisfação em insultar as pessoas, em humilhar os outros publicamente. Para que nós tenhamos ideia de quem era o apóstolo Paulo, porque nós estamos distantes muitos anos. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo descreve que recebeu misericórdia. E humanamente falando, não havia esperança para alguém com esses requisitos, com essa bagagem do apóstolo Paulo. Se nós precisamos nos ver também um pouco como o apóstolo Paulo, pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, que foram transformadas pela graça de Cristo. Ele descreve essa misericórdia. Paulo não estava ao alcance de Deus. Paulo fazia parte daquela ovelha que estava desgarrada e o Senhor deixou 99 para buscar, porque para ele era um vaso importante. O apóstolo Paulo diz a partir do versículo 15, ele diz assim, aliás, antes disso ele diz, no verso 14, transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo. Transbordou. Eu me lembro que, por volta de 1977, eu devia estar mais ou menos na 7ª série do ensino fundamental, o 7º ano do ensino fundamental, um professor chamado Teles falou uma frase que eu não esqueci nunca mais. Ele disse, tentando nos explicar acerca de história geral, ele dizia que o Egito era uma dádiva do Nilo. Porque o Nilo, quando enchia, as suas águas transbordavam e elas carreavam para suas margens todo um material que servia depois para tornar aquele solo fértil, e aquilo servia para sustentar o Egito nas suas plantações. As colheitas eram fartas. E eu me lembrei desse transbordar, porque o termo em grego aqui que fala dessa ideia de transbordar é algo que vai além da expectativa de um derramar que sai arrastando tudo que está na sua frente, como um rio que transborda e leva.
Então, o transbordar da graça de Deus que alcançou Paulo, a mesma que alcançou a mim e a você, é esta ideia de que nós fomos levados também por esta graça. Nós fomos alcançados por essa graça que transbordou como um rio que enche, que ninguém consegue deter, que ninguém consegue segurar, que extravasa pelas suas margens. Essa é a graça de Deus que Paulo quer falar e com muita alegria e com gratidão ele traz aqui. Mas o que o rio da graça trouxe consigo não foi devastação, foi fé pura, genuína, transformação no coração. Foi amor pelas coisas de Deus. Foi amor pela igreja do Senhor. Foi zelo pela igreja do Senhor e agora um zelo diferente do zelo que ele exercia antes da sua conversão. Paulo está aqui se aproveitando da distinção convencional do judaísmo, que tem lá no versículo 22, verso 14 de Levítico. Meus irmãos, não tem ninguém alcançável pela graça de Deus. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer aqui. É isso que ele está deixando claro para que Timóteo traga para a igreja, sustente a igreja. Não há inalcançáveis. O apóstolo Paulo era visto como um homem sádico, pessoa violenta, orgulhosa, insolente, que feria deliberadamente as pessoas para humilhá-las publicamente. Então esta graça que transforma a arrogância em gratidão é a graça que não pede autorização para transformar. É a graça que alcança como aquele rio que enche as suas margens, que transborda, que não pede autorização. Apesar de perseguidor da igreja, não somente Deus o chamou, mas também o capacitou. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que alcançou Paulo, alcançou a mim e alcançou você. Alcançou toda a igreja do Senhor. A graça do Senhor que foi outorgada, essa graça que trouxe consigo a fé, que substituiu a incredulidade do apóstolo Paulo. Esse é o evangelho que o Timóteo deveria sustentar. Deveria opor a homens que traziam uma ideia legal, uma ideia de legalismo para a igreja. Reconhecer que o relacionamento com Deus é baseado no mérito e não no próprio desempenho, no mérito de Cristo, é libertador. O nosso relacionamento está baseado nos méritos de Cristo. Quando o Senhor nos olha, Ele vê Cristo. Quando o Senhor nos vê, Ele vê os méritos de Cristo. Eu gosto de lembrar dessa ideia daqueles que não foram alcançados pelo Senhor, comparando com uma empresa que está num processo de falência. Uma empresa falida, a companhia ainda possui alguns bens que ela possa vender e pagar parte dos seus credores. Às vezes ela entra num processo de recuperação judicial para pagar as suas dívidas, um gestor vai ocupar a direção dessa empresa. Agora nós, por natureza, nós não temos bem algum que nós possamos utilizar para pagar parte daquilo que nós devemos. Não é uma dívida parcial, a nossa dívida é total. Nós aprendemos a salvação, que a salvação é inteiramente dom gratuito de Deus. O apóstolo Paulo enxerga desta maneira. Então, no mundo financeiro, essa ideia de recuperação judicial, em caso de uma falência parcial, é uma tentativa de sobrevivência da empresa. Mas no nosso caso, naturalmente, nós estamos em falência total. Não tínhamos nada para apresentar ao Senhor. Quando declaramos a nossa confiança irrestrita no Senhor Jesus, na sua salvação, nós estamos reconhecendo que não temos como pagar a dívida que havia na cruz. Cremos que Ele pagou totalmente, levou sobre os ombros todas as nossas enfermidades.
Essa é a perspectiva que nós devemos caminhar. Essa é a analogia como a empresa em um processo de restauração judicial. Charles Spurgeon, falando acerca da graça, eu acho interessante, ele diz que a fraqueza do pecador nunca sobrepujará a graça. A graça sobrepuja tudo isso. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 7, ele diz, olha, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O apóstolo Paulo reconhecia a sua posição. Ele estava ensinando a Timóteo como ele deveria se portar. Charles Spurgeon, um pregador fiel da palavra de Deus, um dos últimos puritanos, ele dizia que embora não possamos estar fisicamente de joelhos durante todo o tempo, a alma jamais deveria abandonar essa devoção. A consciência de alguém que foi alcançado pela graça, como Charles Spurgeon e também o apóstolo Paulo. João Calvino, ele diz que o evangelho não é uma doutrina da fala, mas da vida. O apóstolo Paulo viveu aquilo que pregou, depois que conheceu a Cristo. O apóstolo Paulo, ele deu a sua vida pela igreja. João Calvino diz que, portanto, a menos que a nossa fé e a nossa religião promovam mudança em nosso coração, em nossas atitudes, nos transformando em novas criaturas, não nos será de muito proveito. Se o evangelho que professamos e pregamos não produz práticas, é um evangelho vazio, estéril. O evangelho da graça que nós fomos chamados é digno de confiança. O evangelho que o apóstolo Paulo pregava era digno de confiança. E quando ele diz no versículo 15, ele diz, olha, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, pois dos quais eu sou o principal. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele estava afirmando, na verdade, que ele, como exemplo, testemunho vivo do que havia sido feito, por isso, aquilo que ele pregava era fiel e era digna de toda aceitação. A obra de Cristo, o evangelho de Cristo é digno de toda aceitação. A palavra digna de toda aceitação é que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, do qual ele era o principal, o menor dos apóstolos. Então ele traz um argumento da sua própria vida para contrapor aqueles que traziam uma outra perspectiva para a igreja. Esse é o evangelho da graça. Essa é a palavra fiel e digna de toda aceitação. Ele usa essa expressão 5 vezes nas cartas pastorais. Ele repete esta ideia, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Embora seus pecados tenham sido perdoados, ele ainda se considera um pecador. Ele reconhece que ainda peca diante do Senhor, que mesmo um pecador redimido ainda necessita, carece da misericórdia e da graça do Senhor. Isso, ao mesmo tempo que traz descanso ao meu e ao seu coração, isso nos traz esperança. Isso nos revela que nós carecemos da graça o tempo todo. A aplicação do evangelho é pessoal. É para mim, é para você, como era para o apóstolo Paulo, para os crentes de Éfeso. Ele já havia se chamado de menor dos apóstolos, o principal dos pecadores, o pior dos pecadores. Essa é uma linguagem que todo pecador cuja consciência tenha sido despertada tem por meio do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, ele na verdade, ele é um modelo daqueles quantos haveriam de crer no Evangelho do Senhor Jesus. Ele está trazendo esperança para o povo de Deus, ele está trazendo esperança para a igreja de Éfeso.
Ainda que a sua conversão tenha tido características excepcionais, como a cegueira, a voz audível de Cristo em língua hebraica, ela foi um modelo. Não que todos nós tenhamos experimentado isso, ou que as pessoas precisem experimentar esse tipo, mas todas as conversões subsequentes precisam da longanimidade de Deus, assim como Deus foi longânimo com ele. E essa palavra longanimidade, ela é interessante, ela tem a ver com paciência. Longanimidade é aturar aqueles a quem não se gosta. É aturar aquela pessoa chata. É aturar aquela pessoa que você não consegue nem ficar perto. Longanimidade é isso. Ele fala que Deus foi longânimo com ele. Alguém que Deus que Deus detestava, mas alguém que Deus transformou. E aí há um contrassenso, porque ele foi alcançado porque Deus o amou, e aí difere do modelo de amor que nós temos. Deus teve longanimidade. A conversão de Saulo de Tarso, lá naquela estrada de Damasco, como nos fala Atos 9, mostra que a graça de Deus é a nossa esperança, é a esperança daqueles que nós temos orado para que sejam alcançados pelo Senhor. Cristo teve misericórdia de Paulo, teve misericórdia de você, de mim, e certamente terá daqueles que foram eleitos pelo Senhor e que ainda não entenderam, por obra do Espírito Santo, por obra do Senhor, ainda não chegou o tempo. Mas isso traz esperança para mim, para você e para aqueles a quantos o Senhor elegeu para a vida eterna. Embora o apóstolo Paulo fosse um blasfemador, perseguidor da igreja, ele traz essas suas credenciais, essa sua vida pregressa. Deus o transformou completamente. Deus faz isso para a sua honra e para a sua glória. Paulo reconhece que Deus foi gracioso. Por 2 vezes ele diz que alcançou misericórdia diante do Senhor. Quando a palavra diz que digna de toda aceitação é esta palavra, pesquisando para essa mensagem, um homem chamado Thomas Bilney, no século XVI, 1520, ele foi eleito para o conselho da Universidade de Trinity Hall em Cambridge, na Inglaterra, e ele foi convertido ouvindo Erasmo de Roterdã repetindo esta frase, e aí abre aspas, ele diz: olha, esta afirmação fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, o principal. E ele diz: apenas esta sentença, através do esclarecimento de Deus atuando em meu interior, no que então eu não tinha consciência, de tal forma alegrou meu coração, que antes estava todo ferido com o sentimento de culpa pelos meus pecados. E esta é uma verdade. Achando-me quase em desespero, que imediato senti em meu interior um prazer maravilhoso e uma quietude tal, que meus ossos, que estavam esmagados, saltaram de alegria. Ele citando Salmo 51, verso 8. Ele reconhece a gratidão, porque ele reconhece o tamanho da salvação, a graça de Deus. Ele entendeu o que Cristo trouxe. Ele entendeu o significado da cruz, ele entendeu o significado da morte de Cristo. Aí ele diz: depois disso as Escrituras passaram a ser agradáveis para mim, mais do que um favo de mel. Thomas Bilney, ele foi reconhecido no seu tempo, ele enfrentou a morte, ele foi queimado na fogueira por causa da sua fé em Cristo. Por que Deus teve misericórdia de Paulo? Seu perdão cheio de misericórdia não se origina em Paulo, não se origina em nós, como se tivesse algum mérito. A misericórdia de Deus tem origem nele, no seu caráter, na sua bondade e na sua misericórdia.
Lá no verso 17, o apóstolo diz assim, olha, essa doxologia, essa exaltação ao Senhor, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa passagem começa com a ação de graças e termina com um cântico de louvor, com um cântico de gratidão. Paulo relembra a misericórdia de Deus e termina com essa doxologia, dando glória ao Senhor, exaltando o Senhor. É como se houvessem dois Paulos, um que viveu no passado e agora esse que canta essa doxologia. Ele refere-se a Deus como Rei, um soberano que tem sob o seu controle todas as coisas, não apenas o universo, mas todas as suas criaturas, todo o reino natural e sobrenatural. Paulo agora menciona essas características de Deus. Deus único, não há outro igual, não há quem possa se emparelhar. É um Deus de honra, de glória, Deus imortal, invisível. Em Deus não há mudança com o passar do tempo. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. Deus não muda, nunca mudou, nunca mudará. Em Deus não há sequer sombra de variação ou mudança, como nos diz o apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 17. É esse Deus que Paulo está mostrando para Timóteo. É esse Deus que a igreja deve conhecer. É esse Deus que não mudou e não passa a adotar a lei, mas sempre alcançou a igreja pela graça. Esse Deus que não tem rivais. Isaías 45, 18, o Senhor diz: eu sou o Senhor e não há outro. Não tem quem possa se igualar ao Senhor. O máximo que os seres humanos podem é ver de relance a sua glória, definida como um brilho exterior, de interior, como o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 1, verso 20. O apóstolo Paulo, ele diz que os homens que pregavam na igreja de Éfeso naufragaram, porque pregaram uma mensagem distinta. Então ele fala de Alexandre e de Himeneu. Diz que eles naufragaram, o texto é mais ou menos isso. O apóstolo Paulo conhece muito bem o que é naufragar. Então a palavra tem um significado de naufrágio. Ele havia sofrido 4, pelo menos, na sua vida. E na ocasião, quando se naufraga, perde-se tudo. Isso que esses homens perderam. Na parte final desse texto, o apóstolo Paulo, a partir do verso 18, ele diz: olha, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas, o bom combate. E dentre esses se contam, quando ele diz Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Não há como permanecer neutro depois que é alcançado por Jesus. Não tem como não sustentar o Evangelho, deixar de sustentar o Evangelho. Mesmo inexperiente, jovem, e há alguns estudiosos que dizem que Timóteo era tímido e ele precisava do apoio do apóstolo Paulo. Tanto agora como naquela época, a verdade do Evangelho exige que nós nos posicionemos. A verdade do Evangelho exige de nós que nós combatamos o bom combate, que defendamos a fé. Deus se revelou em graça ao apóstolo Paulo, mas também em disciplina àqueles que distorceram a palavra de Deus na igreja de Éfeso. Portanto, quem quer que tenha sido Himeneu e Alexandre, o que se sabe deles é que eles rejeitaram a boa consciência. Por isso o apóstolo Paulo pede que Timóteo mantenha a boa consciência.
A palavra empregada aqui para rejeição significa pôr alguma coisa ou alguém para fora. Então, rejeitar a Cristo, como aqueles homens rejeitaram, era colocar para fora, era repudiar. Estava implícito uma violenta e deliberada rejeição ao Senhor. Timóteo teria de conservar juntas a fé e a boa consciência. Achava-se bem ligadas essas duas ideias. Uma boa consciência e a fé precisam andar juntas. É isso que o apóstolo trazia e que ele desejava. E que ele dizia que Timóteo deveria ter. Se não levarmos em conta a voz da consciência, permitindo que o pecado permaneça não confessado e não perdoado, a nossa fé não terá uma vida muito longa. E o apóstolo Paulo, que abre o seu coração e fala acerca de como foi alcançado, é o mesmo apóstolo Paulo que diz que entregou aqueles homens, Himeneu e Alexandre, a Satanás, para que fossem corrigidos. E ele compara um pouco com a ideia daquele homem que em 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 1 ali, até o verso 5, ele escreve que havia cometido incesto. A igreja é um lugar em que Deus habita. Por isso o apóstolo Paulo falava da eliminação desses homens do meio do povo de Deus. O propósito era corrigir, para que eles novamente pudessem alcançar a consciência. O que se deduz é que se eles tivessem aprendido a lição, e alguns autores sustentam esta ideia, esses excomungados poderiam ser trazidos à comunhão por meio do arrependimento, produzido unicamente pelo Espírito Santo. E uma conclusão que nós podemos retirar desse texto é que a graça de Cristo sobrepuja toda a fraqueza. É que nós não conseguimos fazer as coisas pela força do nosso braço. Nós somos arrastados pelo transbordar do amor e da misericórdia de Deus, tendo a vida mudada de maneira que não se esquece. O apóstolo Paulo ficou com marcas. Todos nós temos marcas de um passado antes da conversão. Todos nós temos marcas de um passado. E aí eu gostaria de trazer aqui uma ilustração que certa feita ouvi e partilhei com os irmãos na escola dominical outro dia, que fala um pouco dessa questão das marcas da vida antes do encontro com Cristo, e das quais nós podemos descansar diante do Senhor, sabendo que Cristo levou sobre os ombros todas as nossas enfermidades, sabendo que Cristo levou sobre os ombros, por seu sacrifício na cruz, tudo aquilo que pesa sobre os nossos ombros. Reverendo Valdeci dos Santos, numa certa feita, ele trouxe para nós essa narração, essa narrativa. Ele falava acerca de um seu ex-professor chamado Samuel, que aos 6 anos de idade estava na igreja, e naquele dia um pastor que pregaria na igreja, e o hábito desse pastor era pregar pintando o quadro. E aí esse pastor interagia com a igreja, e ele chamou Samuel, o reverendo Samuel, que segundo o reverendo Valdeci, à época estava vivendo em uma casa para idosos, porque a sua esposa estava com Alzheimer, e ele morava lá para cuidar dela. Então o reverendo Samuel contava que aos 6 anos de idade, na igreja, no culto, o pastor começa a pregar, e enquanto pregava ele ia pintando o quadro. E aí ele viu Samuel, aquele menino chamou, perguntou: você quer me ajudar? E o Samuel: sim, claro. E aí ele deu para o Samuel um pincel, e o Samuel foi lá no balde de tinta, enfiou o pincel no balde de tinta, e aí trouxe a tinta sem saber dosar a quantidade de tinta, nem passar o pincel na borda do galãozinho para diminuir a quantidade, e sem saber qual força imprimir naquele quadro, ele imprimiu uma força grande com muita tinta, e ficou um borrão no meio da pintura. E quando ele olhou para o pastor Samuel, para o pastor que visitou a igreja, Samuel ficou envergonhado, imaginando: estraguei o quadro, né?
E aí ele voltou para o banco da igreja, queria chorar, porque estragou a pintura. E o pregador disse a ele: Samuel, você estragou o meu quadro, não foi? E ele baixou a cabeça com vontade de chorar. E o pastor disse: olha, mas senta aqui, vamos ver o que eu posso fazer. Então ele começou a pregar e a pintar de fora para dentro, até chegar naquele borrão, naquela tinta grossa que estava ali. Quando chegou naquela borra, naquele grande relevo, naquele monte de tinta, ele começou a repuxar, ele começou a incorporar aquele borrão na pintura. A pintura foi ganhando outro aspecto, a pintura ficou bonita ao final, e não se percebia mais a borra. É como se o verdadeiro relevo fosse incorporado naquela pintura. Então ele disse para Samuel: pois é, isso é redenção. O apóstolo Paulo falando para Timóteo, é como se ele estivesse dizendo: olhem para a minha vida, olhem para essa pintura, olhem para o que eu fui. Isso é redenção. Quando eu olho para mim, quando você se olha, olhando para o passado, é possível que você possa dizer: isso agora é redenção. Isso é redenção. E o pastor disse para Samuel: Deus não apaga o seu passado, não apaga as suas dores, mas Ele começa a boa obra em nós, trabalha muito em nós, e ao final você só vê a obra que Deus fez. Quando você se olha no espelho agora, você só vê a obra que Deus fez. O borrão que existia antes foi transformado. John Piper escreve Pecados Espetaculares e ele diz: nem mesmo as minhas fraquezas, nem mesmo os meus pecados anulam a obra de Deus na minha vida. Porque a obra do Senhor é muito maior do que os meus pecados e os meus erros. Isso é redenção. Se você não se olhar agora e se lembrar desta frase, isso é redenção, você vai ter dificuldade de entender o sacrifício de Cristo na cruz. Devemos nos lembrar da redenção de Cristo, de Deus, daquilo que Cristo fez. Devemos nos lembrar quem nós éramos e como a graça de Deus que transbordou, que abundou, que varreu tudo que você era, te transformou. Por maior que tenha sido o seu e o meu pecado, agora isso é redenção. Nós fomos alcançados. Todos os teus pecados e os meus estão nos ombros de Cristo. E nós podemos dizer como Paulo, para que outras pessoas possam crer: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Fiel é a palavra digna de toda aceitação que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Essa é a palavra digna de toda aceitação. Vamos orar?